Jesus ele não era inapropriado. Ele tinha essa característica de saber a hora. Às vezes, quando a gente está numa conversa no casamento, ou numa conversa com a família, ou no emprego, uma das coisas que mais gera conflito é a gente não saber a hora certa de dizer as coisas. E quando escolhe a hora certa de dizer as coisas, diz da forma errada. Às vezes a gente está certo no que a gente vai dizer, mas a forma com que a gente fala com o outro machuca. E uma das características da mensagem de Jesus, sendo ele aquele mensageiro, é exatamente a simplicidade e a doçura que ele tinha. Por isso que chama sempre a atenção todos quantos falem dessa mensagem sendo pessoas doces. E é por isso que eu acho que essa visita do Papa Francisco no Brasil tem gerado tantas emoções nas pessoas, porque ele representa, né, de certa forma, um Papa doce. Nós tivemos um Papa anterior muito austero, mas um homem muito justo, que foi o Joseph Ratzinger Bento XVI. Né? Eu até fiz um artigo, que o título é O Papa é Pop, depois vocês leiam para vocês concluírem se ele é ou não pop. E é, ele, ele entendia que havia muitos problemas na igreja e ele fez uma coisa assim, grandiosa, na verdade. Se a gente for avaliar, ele renunciou para dar oportunidade que alguém e renunciou para denunciar, de certa forma. Ele renunciou para denunciar e deixar o clero com a vontade de eleger alguém que viesse para fazer o que tinha que ser feito. E o Papa João Paulo II, que também era muito simpático, era um Papa também muito falante, mas ele não tinha a doçura que a gente está vendo na expressão desse Papa. Foi um Papa muito mais político, no sentido de articular o crescimento da igreja, a coisa da o choque está acontecendo, sempre leva o choque no microfone, vocês vão dar um tempinho aí só enquanto eu colocar aqui, já está beliscando, pronto, parou. É sempre assim, dá um choque danado. Faço um fio terra danado com o microfone, é triste. E aí, esse Papa, eu tenho acompanhado alguns dos discursos dele sempre que posso, e tenho acompanhado as reações de algumas pessoas sempre que posso. Uma coisa que chamou a atenção nele, entendendo ele como uma pessoa que está divulgando o Evangelho de Jesus, porque assim acontece com um padre, com um pastor, com qualquer religioso do ambiente cristão que vá falar de Jesus, está indo falar de Jesus, e a solicitação é falar com esse exemplo. Né? Que ele tem falado não só para os católicos. Não sei se vocês têm percebido isso. É uma fala para todos aqueles que querem sintonizar uma transformação emocional. E uma fala que ela não está voltada assim, para o católico. Está voltada para qualquer um cristão e até quem não é cristão, mas que é alguém que segue princípios de espiritualidade. E eu comecei a ver a reação de algumas pessoas, né? E Jô Soares colocou uma resposta muito dura às críticas que têm sido feitas ao Papa. Eu não vou falar da resposta de Jô Soares, mas vocês podem ver, é uma resposta muito coerente, muito dura, mas muito coerente. Você coloque no Google assim, resposta de Jô Soares à visita do Papa, que vocês vão ver como ele foi coerente e duro com quem está criticando o Papa gratuitamente. Porque eu observei nas críticas, eu também fui observar as críticas, que a crítica ficou muito focada na ideia de chamar o Papa de hipócrita porque pegou um carro simples para fazer o percurso. E quando você pega um detalhe para fazer crítica a alguém, é justamente porque você não pode criticar o resto. Aí você pega um detalhe fútil para fazer crítica ao resto. Então, as falas de eu quero entrar no coração de vocês, bater a porta com simplicidade e humildade, desde o início, quando ele é escolhido Papa e pede para que as pessoas orem por ele, e se prostra na sacada do palácio de Pedro lá para receber essas orações das pessoas, revela uma postura que de fato deve ser aquilo que a gente quer construir para nós. Pregar o Evangelho de Jesus não é fazer uma exposição espírita, porque isso aqui é simples, você lê, você vem, você reproduz, é como a gente que é professor da aula, né, Goreta? A gente vai lá, lê, a gente não criou nada daquilo, não tem nada de meritório nisso, nada de fantástico, nada de esplendoroso, é ler, chegar e reproduzir. Mas mais importante do que esse evento, pura e simplesmente, é que as nossas vidas pessoais, aonde quer que estejamos, seja um testemunho de que aquilo que nós abraçamos em princípio como agente transformador da nossa vida, qualquer que seja a proposta de religiosidade que nós tenhamos, que as pessoas possam identificar em nós que existe um mínimo de reciprocidade entre o discurso e a prática. Porque senão fica falso, fica pernóstico, fica sem sentido.
Sempre que você sente o mínimo de reciprocidade, ou seja, que há uma coerência guardada entre aquilo que se pronuncia e aquilo que o indivíduo faz, você começa a ver que então ele está conseguindo. Então, primeiro, não é uma coisa mágica que só ele pode conseguir, qualquer um pode conseguir, então eu posso conseguir também. De forma que, eu já disse aqui e vou dizer novamente, geralmente os maiores exemplos no campo da espiritualidade no mundo, independente das religiões, não é dos grandes oradores, mas é dos grandes práticos. Se a gente for imaginar assim, qual é o grande exemplo do mundo católico do passado e do presente, do passado recente? Francisco de Assis não foi um grande teólogo e orador, mas foi um prático. Nós temos Madre Teresa de Calcutá e Irmã Dulce, que foram práticos, né? Zilda Arnes, que morreu no terremoto do Haiti, que foi uma mulher prática. Nós temos também, e que era um teólogo também muito forte, mas era um homem sobretudo prático, que foi isso que marcou a vida dele, que foi o arcebispo de Olinda e Recife, Dom Helder Câmara. Nós temos Chico Xavier, né, que não foi o maior expositor espírita, mas foi aquele que mais vivenciou na prática a vida dele doutrina espírita, de forma que eu lembro de um amigo evangélico que disse que na noite em que se comunicou o desencarne de Chico, ele estava numa igreja e o pastor dessa igreja particularmente fez um comentário dizendo que, embora eu discordasse da forma como esse homem via o mundo, hoje morre um grande homem, um grande seguidor de Jesus. Olha o que é. É a capacidade de você transcender as pequenas diferenças que nós temos e são pequenas e conseguir enxergar no outro que vivencia um princípio de religiosidade diferente do meu, mas independente disso, enxergar as virtudes que ele tem. E não querer afirmar a minha fé na negação de tudo que o outro é, pegando uma pequena coisa para criticar. Obviamente que a gente sabe que mesmo esses que criticam e que fazem parte de algum grupamento religioso específico, eles não representam todo o grupamento religioso. Porque as pessoas elas têm capacidade de pensar e agir diferente. Então, eu estava conversando com uma pessoa hoje que foi me procurar e depois eu perguntei como é que ela chegou até mim. Não, eu fui a uma reunião no Centro Espírita. Aí disse, mas você não é evangélica? Não, mas eu vou quando você fala. Só não gosto quando você fala de reencarnação. Eu discordo. Muita gente me diz isso depois. Eu gosto dos palestras, mas quando você fala de reencarnação, não tem graça. Tá? Bem, mas né, é um princípio que para mim é importante para explicar a justiça divina, mas a gente não vai obrigar ninguém a acreditar, porque no fundo nós sabemos que a crença na reencarnação ou não é determinante para a evolução da alma. É a conduta que nós vamos ter na nossa vida. Se você acha que vai ou vem e volta e conversa, isso é um detalhe. Se você acha que já está salvo por antecipação pela graça, conforme Paulo diz, também é um detalhe. Se você acha que você pode também interceder por Nossa Senhora, isso também é um detalhe, porque nenhuma dessas coisas vai fazer por nós aquilo que nós temos que fazer no cotidiano da nossa vida. Vivenciar o Evangelho de Jesus nos ambientes mais simples. Nos lugares mais simples, que são os lugares do cotidiano. Vivenciar o Evangelho de Jesus no centro, no culto evangélico, na missa. É fácil chamar os outros de irmãos nesse pequeno momento de uma hora em que a gente vem se preparando para receber esse imenso amor que ele distribui todo dia, mas que a gente às vezes acha infantilmente que ele só vai dar aqui, né? A gente também não vai negar que nos ambientes religiosos que a gente tem uma banda larga, né? RGVT. Se bem que a RGVT também não está muito essas coisas, não. Mas, e que a nossa é meio que de escada, digamos assim. Mas está sempre lá. O problema na relação com Jesus não é do que vem de lá para cá, é do que vai daqui para lá. O que vem de lá para cá é sempre muito grandioso, sempre muito venturoso, sempre muito luminoso, mas nem sempre há em mim a reciprocidade da devolução desse amor. E às vezes nós vamos para os ambientes religiosos, é importante essas vindas, esses encontros, para que a gente venha num ambiente em que a gente sinta mais vivamente isso no grupo. Mas que a gente saia daqui entendendo que aquilo que nós vivenciamos aqui só vai ter sentido se a gente conseguir reproduzir lá fora. Com aqueles ambientes difíceis de trabalho, que a gente sabe que é, de concorrência. E é uma coisa de ir de pregar o evangelho a toda criatura e entender esse pregar o evangelho como vivencie em você, mostre em você, para que o outro, sem que você nem abra a boca, se pergunte o que você tem. Né? Como é que você consegue? Aí você consegue entender. Eu lembro de uma música, que é uma música evangélica interessante, que diz assim:
Essa paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu vivo o meu Senhor. Então é aquela ideia. É a adesão e a vivência e depois a conversão à mensagem de Jesus não é garantia de uma vida fácil. Às vezes, muito pelo contrário, vence os desafios. Mas acontece, e Davi vai dizer isso no Salmo 23, que mesmo em toda a hostilidade que o mundo possa oferecer, poderemos tudo naquele que nos fortalece. Nós vamos poder suportar qualquer coisa. E esse suportar com dignidade e decência as coisas da vida já é um exemplo de pregar o Evangelho. Porque nós, muitas vezes, somos reclamadores compulsivos. O quanto a gente consegue detectar o que falta, o que não tem, o que deveria ter, os problemas. A gente tem uma capacidade de enxergar o que não está funcionando na vida e uma cegueira moral para enxergar tudo que já está funcionando na vida. Então, no momento em que, diante dos desafios que eu tenho, eu me coloco como um reclamador compulsivo, como é que está seu dia? Tem gente que já tem aquela cara de urucubaca, assim. Aquela cara de, tudo bem, fulano? É, né? Levando. Como se todo mundo não estivesse levando. Então, não é o problema, é como eu levo o problema. E aí é uma forma de testemunhar. Às vezes, a gente vê isso, né? Hoje uma pessoa me dizia, morreu uma pessoa que era muito amada do movimento católico esse domingo, um jovem muito querido, né, que passou vários dias, muito tempo na UTI, e a esposa, de uma serenidade muito grande, e ela dizendo assim, foi muito bonito ver no velório a serenidade com que ela encarou todo o processo e o dia da morte do marido. Então, ela estava no momento da maior profunda dor, aos 32 anos, perdendo o marido de 33 anos, divulgando o Evangelho. Falou alguma coisa? Ela fez um discurso no caixão para falar? Não. Ela teve uma atitude de serenidade, porque suportando tudo naquele que nos fortalece, nós podemos entender que divulgar o Evangelho de Jesus é a atitude da simplicidade, é a atitude da aceitação, é a atitude não do passivismo, não é para ser passivo, mas para ser pacífico, no sentido de entender as coisas, aceitar e mudar o que é possível. E aí a gente deixa de reclamar da vida. Quando a gente deixa de reclamar da vida, a gente começa a abrir a brecha para entender uma coisa fantástica. Que quando eu começo a agradecer, ao invés de reclamar, quando eu começo a listar as bênçãos, eu começo a diminuir o poder das dificuldades. Né? Tem até uma música espírita que a gente canta para a evangelização. Se sinto a dor, tentando desabar a beleza que há, que já habita em mim, se sinto que as trevas tentam me anuviar, querendo me mostrar que a dor não tem fim. Sabe aquele dia bad? A galera chama de dia bad hoje, né? Aquele dia péssimo, aquele dia que você fica muito mal. E quando a gente está mal, vocês já devem ter percebido isso, tudo que a gente aconteceu de ruim, a gente puxa na memória. Tem uma música de Djavan que ela é muito interessante. Ela diz, num dia triste, toda a fragilidade incide. Quando você está mal, tudo que aconteceu de ruim vem na memória. Aí você fica, tá vendo como eu sou uma vítima do universo. Eu lembro daquela menina que quando eu fazia a quinta série virou as costas para mim na quadrilha. Aí você lembra de tudo de ruim, aí vem a lista. Aí você começa a cara de vítima do universo. Mas se sinto tudo isso, se sinto a dor tentando desabar, querendo me mostrar que a dor não tem fim, aí eu paro, o fluxo mental, a monoideia, isso é uma autoobsessão, gente. Uma ideia fixa. Eu paro, é o que a música diz. Tento logo recontar todas as bênçãos que há. Pronto. Eu vou interromper o fluxo do negativo, lembrando de tudo de bom que eu tenho. Tudo de bom. E no momento em que eu começo a entrar num sentimento de gratidão, eu vou mudar o quadro das coisas que estão ruins. Não, elas vão continuar sendo ruins, mas elas vão me afetar menos. Primeira coisa que vai acontecer, o primeiro efeito
É que aquilo que está sendo ruim continuará sendo ruim, porque aquilo não é uma coisa que depende de mim mudar, mas o quanto aquilo me afeta é uma escolha pessoal. Então aí eu vou começar a me asserenar. No momento que eu me assereno, eu vou conseguir ter os recursos que eu preciso para mudar o quadro das coisas ou para suportar quando eu não puder mudar. Nem sempre a gente pode. A gente não pode mudar os outros, por exemplo. Graças a Deus que a gente não pode mudar os outros, né? Imagina o caos que seria até se a gente pudesse mudar as pessoas. A gente sempre apela para isso, não. A gente tem que gastar essas energias para mudar nós mesmos. Então, eu paro num processo de gratidão. E naquele processo de gratidão eu começo a desenvolver recursos. E é justamente quando eu relaxo e paro de só contar a desgraça para ficar, ai, que mundo ruim, que eu paro, peraí, não é tanto assim, peraí, calma. Eu tenho esses problemas, eu tenho esses recursos. Como é que eu faço para utilizar esses recursos para enfrentar esse problema? Porque quando a gente está assim no caos, a gente só vê esses problemas e não vê nenhum recurso. E a gente só tem uma sensação de desespero. O que acontece quando alguém que vai para uma depressão? Ela não consegue mais sair da mentalização de que tudo vai ruim. Ela não consegue desenvolver a capacidade de, peraí, deixa eu respirar, não é bem assim. Ou, tudo bem, é bem assim, mas não é só isso. Também tem isso, isso e isso. Tem recursos, tem condições. Poxa vida, eu já passei outras dificuldades. Eu já imaginei que ia acontecer o pior. Eu já imaginei que não ia superar. E ao final eu consegui. E ao fazer isso, e se comportar diante da dor, das dificuldades cotidianas da vida de qualquer ser humano, porque ninguém aqui tem tratamento VIP, vamos cair a ficha. Não adianta imaginar, não existe. Deus ama indistintamente a todos nós. Quando eu testemunho na dor com serenidade, eu estou, sem abrir a boca, divulgando o Evangelho de Jesus. Quando eu suporto pessoas difíceis, porque eu começo a amadurecer e ao invés de me trocar no universo em que ela ganha, imagine você ter um companheiro de trabalho que é ruim, uma pessoa má, uma pessoa que ainda não evoluiu moralmente, ela é má. E ela lhe faz o mal. Mas você não é mal como ela, mas você se sente atingido pelo mal que ela lhe faz. Pode ser uma pessoa da família, enfim. Se você for se trocar com ela, o que é que vai acontecer? Você vai tentar combatê-la no ambiente em que ela é doutor. Quem vai ganhar? Ela vai ganhar de você muito. Porque ela é ruim. Se você tentar ser ruim, dançou, porque você é meio ruim. Porque até para ser ruim tem que ser bom. Não é verdade? Você tem que ser ruim com muita competência. A gente já, graças a Deus, graças à misericórdia infinita de Deus, e essa mensagem amorosa de Jesus, a gente já começou a esquecer de ser ruim em alguns pontos. Não em todos. Então, nesses pontos que a gente esqueceu de ser ruim, que a gente não tem praticado o mal, a gente desandou no mal. Né? A gente deixou de ter experiência e know-how na ruindade. Então, se a gente tentar voltar a ser ruim naquele ponto, a gente vai perder. Porque aquele outro é doutor naquele ponto de ruindade. Então, nem tente. Então, se você vai para o universo dele, você perde. Aí ele machuca mais ainda. Aí você tá, peraí, calma, peraí. Pô, ele é ruim. Uma peste. Eu não consigo ver de forma diferente porque eu não sou evoluído. Deus ama ele, mas eu ainda não amo. Eu não consigo olhar para essa criatura e amar. Miserável, me fizesse isso. Um dia eu vou te amar, criatura, mas não agora. Mas Deus ama ele. Então, ele é filho de Deus, eu também sou. Agora, ele está numa condição de compreensão da verdade diferente da minha. Se eu for olhar o mundo através da lente dele, eu vou entrar nesse buraco. Peraí. Não. Ele não sabe o que faz. Foi isso que fez Jesus não se magoar no Gólgota depois de ser crucificado, porque o recebeu com raminhos nos dias anteriores. Ele tem noção do que estão fazendo. Não tinha mágoa. Não tinha mágoa porque ele não se sentiu pessoalmente atingido. Parte da possibilidade do perdão é quando a gente começa a entender que não é pessoal. Se não fosse você que estivesse ali, aquela pessoa machucaria qualquer uma outra. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. E se ela lhe machucou, e machucaria qualquer pessoa no seu lugar, se fosse Joana que estivesse ali na frente dela, ela machucaria Joana, significa dizer que o mal-estar é dela.
e que você não deve comprar e levar para casa embrulhado na mágoa que dura os tempos. Não, ela é moralmente, naquele ponto, cega, como nós, outros, somos, em muitos outros pontos, cegos morais. E nesse momento, eu consigo olhar para aquela dificuldade, para aquela pessoa que me inferniza, e eu vou limitar o poder que ela tem de me atingir. Ela não vai ficar boa do dia para a noite, ela não vai ficar ética, ela não vai deixar de tentar me sacanear no meu ambiente de trabalho, mas eu não vou mais me trocar. Eu vou me poupar, porque aí eu vou diminuir o quanto ela me atinge. Eu não posso anular definitivamente o quanto a pessoa pode me atingir, mas eu posso determinar o quanto eu me sinto atingido por aquela pessoa. E aí, no momento em que, diante do escárnio, diante de alguém que tenta me destruir, que tenta me desmoralizar, e eu reajo com paciência e oração, eu estou testemunhando e divulgando a mensagem de Jesus sem abrir a boca. E quando eu faço a prece, aí eu consigo algo fantástico. Quando eu começo a entrar em processo de oração, eu começo a conversar com a alma imortal daquele que me atinge, no nível do inconsciente espiritual dele. Algo que jamais seria possível num diálogo. Falando, vem cá, por que tu não gosta de mim? Nem pense que tem gente que tem espaço para isso. Às vezes, até para você ser verdadeiro, você tem que saber se tem espaço, não você se ferra mais ainda. Tem empresas que dizem assim, aqui nós priorizamos a verdade. Vai ser verdadeiro para ver se tu fica? Não é no discurso, lá está na missão dessa empresa. Bonito. Vamos ver o que está por trás da placa? As relações cotidianas. Então, até esse momento em que eu penso assim, não, eu não vou me comunicar com ele aqui, porque a comunicação com ele aqui não flui. Eu vou me comunicar com ele aqui, num ambiente em que eu chamo um intermediário. Eu vou chamar um negociador de conflitos. Ele não é uma pessoa que tem formação em administração de empresas, nem um MBA na FGV ou na Harvard. Mesmo assim, ele é o melhor mediador de conflitos que existe, Jesus. Chamar Jesus para mediar o seu conflito com qualquer criatura é aquele que entende e ama aos dois e vai agir sim com completa imparcialidade e que no fim e ao cabo de tudo quer, espera, torce, conclama e nos inspira a concórdia. Sem querer saber quem tem razão, mas querer a paz. Porque às vezes, num conflito, é preferível ter a humildade grandiosa de dizer, tudo bem, a culpa é minha, mesmo que não seja, para que você tenha a paz e não a razão. Porque nesse momento, sem abrir a boca, a gente está divulgando a mensagem de Jesus. Sem precisar de discursos, sem precisar de apresentar uma religião, sem precisar tentar converter ninguém, sem precisar de proselitismo, enfim, sem se preocupar em convencer ninguém, apenas convencer a própria alma. Que quando Jesus diz que o reino dele está dentro de nós, não está falando de uma região geográfica, mas da construção de uma postura diferente, para que a gente possa entender que ao final de tudo, o chamamento de Jesus não é um chamamento de divulgar uma ideia. Minha ideia é interessante. Venham para cá e gostaram, agora fala dela. Não é isso. Não. O que eu estou querendo mostrar é a coisa mais inteligente que existe. É a forma mais inteligente de se gerir e gerir a própria existência. Se você sentiu que isso é funcional em você, e se você se permitir, sinceramente, experimentar aquilo que eu proponho para a vida, se você sentir isso, eu queria que você me fizesse uma caridade. Qual é, Jesus? Diga isso a todas as outras criaturas. Leve isso a todas as outras criaturas. Decore todos os versículos, todos os profetas, os salmos, todas as questões e respostas do livro dos Espíritos. Não é necessário. Embora estudar seja importante para evitar a incompreensão ou a alienação da mensagem, pela manipulação que muitos fazem. Mas mais do que isso, mais do que um simples decorar,
mais do que uma simples apresentação de exposições de motivos, vivencie na sua vida cotidiana, no lugar mais difícil das experiências, todos os dias, sabe? De pegar uma fila de ônibus, de saber se gerir com decência e com comportamento de bondade e doçura no trânsito, de saber se comportar assim ao chegar e sair de um ambiente, de saber ouvir, de saber estar disposto a não querer ter sempre o discurso, ao invés de sempre dizer qual é a sua dor, perguntar qual é a do outro, ao invés de querer sempre ser escutado, também querer escutar. Pequenos e cotidianos gestos de uma alma mais doce vão gerando uma alma luminosa. Às vezes a gente sempre espera uma grande missão, uma coisa assim retumbante, é natural. A gente sempre pega o alvo muito grande e esquece que aquele ser que chegou àquele ponto de uma grande missão, ele começou com as experiências da simplicidade e construção cotidiana da doçura nas coisas mais simples. Os poucos poderes que nós temos, a gente utiliza feito uma criança. Tudo que nós recebemos são dons. Às vezes, veja a carência. Eu sou capaz de seduzir pessoas. Eu sou uma pessoa bela, bonita e seduzo. Aí eu fico feito uma criança, sempre seduzindo para experimentar meu poder, machucando criaturas, testando os limites da paciência divina, pensando que aquela casquinha não tem prazo de validade. E que se assim aprover a Deus, você perde toda a sua... para que você faça com que a sua alma seja luminosa. Tudo que nós temos é um poder. E esse poder deve ser utilizado para o bem. Se for utilizado apenas por prazeres pessoais, e nesse processo ainda por cima machucarmos o coração dos outros, ai de nós. Porque esses outros, que são indiferentes, porque a gente gostou, depois descartou, como se fossem objetos, são filhos de um Deus que os ama profundamente. E como qualquer pai, ele não vai ficar feliz se for ver que um filho dele foi machucado. E como qualquer pai, se um filho foi machucado, ele vai tomar satisfações. A grande diferença é que esse que machucou também é filho dele. E como um pai que ama, ele corrige. Porque ai do pai que não corrige o filho.